Na última sexta-feira nós fizemos isso, né? Nós pudemos servir e amar a nossa cidade. Nós distribuímos saquinhos de pipoca para as pessoas que estavam na fila aqui da vacinação, aqui no posto de vacinação, né, de pedestre aqui. A gente distribuiu vários saquinhos de pipoca, podendo levar o amor, servir a nossa cidade. Também abençoamos os enfermeiros lá do drive-thru, onde está acontecendo a vacinação também. Ali pudemos levar aqueles kitzinhos que nós preparamos para os enfermeiros, que nós ainda tínhamos alguns, nós levamos até eles. E nós pudemos ver a alegria dessas pessoas, podendo se sentindo amadas, né, se sentindo servidas nessa cidade. Porque Deus, eu creio que esse é o nosso chamado. Deus nos colocou nesta cidade para amar e servir a nossa cidade. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus te chamou para amar e servir esta cidade. Queridos, nós continuaremos, né, ao longo desse semestre a fazer diversas ações para amar e servir, porque nós entendemos que amar não é apenas não são apenas ações para mostrar bondade. O que nós queremos fazer não tem a ver com um ato de bondade apenas porque somos bonzinhos, queremos fazer algo bom para o próximo. Não, tem a ver com um estilo de vida. Tem a ver com um estilo de vida que transforma a nossa cidade, para escrever uma nova história. Eu creio que Deus está nos dando a oportunidade de escrever uma nova história nessa cidade. Deus quer usar a minha vida e a sua vida para escrevermos uma nova história nessa cidade. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nesta manhã. Creio que, de uma certa forma, é uma continuação daquilo que nós já temos visto nessas últimas semanas, nesses últimos meses. Nós começamos a falar sobre, nesses 2 últimos meses, nós vimos sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, Deus realinhando o nosso propósito, Deus realinhando o motivo da nossa existência, o porquê nós estamos aqui, o porquê Ele nos criou. Depois vimos sobre um estilo, uma vida, né, sobre nós vivemos este propósito de Deus, tendo uma vida transformada. Porque eu creio que Deus quer fazer grandes coisas nas nossas vidas, Deus quer fazer grandes coisas na nossa cidade, Deus quer fazer grandes coisas na sua família. Mas para isso, para vivermos isso, precisamos permitir a nossa vida ser transformada pelo Evangelho, a nossa vida ser transformada pela palavra de Deus. E dentro deste contexto, de viver uma vida transformada pelo Evangelho, seguindo o propósito de Deus sobre as nossas vidas, Deus, né, nos colocou, né, para unir este propósito de uma vida transformada, para estabelecer o seu reino. Deus então tem o seu projeto chamado igreja. A igreja onde Cristo é a pedra angular, onde Cristo traz o alinhamento para as nossas vidas, onde Cristo nos alinha, nos mostra o padrão, onde Cristo nos mostra a essência do Evangelho, nos mostra o valor do reino de Deus. E todos nós somos pedras vivas para se encaixar na pedra angular. Todos nós somos essas pedras vivas que se encaixarão, né, que se encaixam na pedra angular para ajudar na edificação da igreja. E eu creio que tudo isso tem um propósito. Né? Deus quer realinhar o nosso entendimento, Deus quer realinhar a nossa vida para este momento que nós estamos vivendo, para esta estação que Deus está preparando para nós, para este novo tempo que estamos começando a viver. Eu quero ler com você 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, o título da minha mensagem nesta manhã, você que está anotando, é Escrevendo uma Nova História. Deus quer escrever uma nova história através da minha e da sua vida. Deus quer escrever uma nova história através de nós, através desta casa. Deus quer escrever uma nova história na sua família. Deus quer escrever uma nova história no bairro onde você mora. Deus quer escrever uma nova história na nossa sociedade, na nossa cidade,
na nossa nação. 2 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 5. Paulo está escrevendo a sua carta para Timóteo, e ele está falando para Timóteo, dizendo: lembro-me da sua fé sincera, como era de sua avó Loide e de sua mãe Eunice, e sei que em você esta mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. Quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos. Quero orar com você nesta manhã. Pai, obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado porque o Senhor se faz real neste lugar, nesta manhã. Senhor, nós queremos agora, Senhor, nos despir. Nós queremos, Senhor, nos deixar, Senhor, tudo de lado para ouvir a tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós abrimos o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Pai, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, para, Senhor, para ser edificados pela tua palavra. Senhor, que eu consiga nesta manhã transmitir a tua palavra, que eu seja um canal, um instrumento de bênçãos nas tuas mãos nesta manhã. Que eu seja apenas um meio, Senhor, para transmitir a tua palavra, a mensagem que está no teu coração, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós queremos te ouvir nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, neste último ano, uma frase muito comum que nós ouvimos é: tudo parou, mas a igreja não parou. Não é verdade? Nós falamos isso aqui, não só nós, mas em todos os lugares. Nós cristãos, nós ouvimos muito isso: onde tudo parou, a igreja de Cristo não parou. Ela continuou. Isso é uma verdade, é uma realidade. A igreja não parou, ela continua viva. Ela continuou viva, ela continua viva e continuará viva até a volta de Cristo. Nós vimos um pouco isso nas semanas anteriores. Mas, queridos, agora cabe a nós a escrever a história daqui para frente. Semana passada nós vimos que nós somos pedras vivas, que nós somos cooperadores com Cristo para a edificação da sua igreja, para a edificação da casa espiritual, né, de Deus. Então cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, a nós escrevermos agora a história, a nós continuarmos o livro de Atos. O livro de Atos, Lucas começa escrevendo a carta, contando sobre o início da igreja, como começou após a ressurreição de Cristo, Cristo ser levado aos céus. Então, como se inicia ali a igreja, os discípulos, os apóstolos, e como tudo acontece. E durante os 28 capítulos do livro de Atos, nós vamos vendo, o próprio nome diz, nós vamos vendo esse Atos dos apóstolos para a edificação da igreja, para que a igreja chegasse até nós nos dias de hoje. E Atos, ele não acaba no capítulo 28, né? Ele continua. Nós estamos escrevendo o capítulo 29. Nós estamos continuando essa história. Eu e você fazemos parte dessa edificação e cabe a nós a continuar escrevendo a história do livro de Atos para este novo tempo, para esse novo momento que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a pandemia não terminou, sabemos ainda da gravidade deste vírus, da gravidade dessa doença, sabemos, né, de todos os cuidados que temos que ter, mas também entendemos que, de uma certa forma, talvez, creio eu, que a parte mais difícil,
desta pandemia, nós já passamos por ela. Nós já estamos entrando numa nova fase, né? A vacinação avançando. Aqui na nossa cidade, nós já temos um grande número, pelo menos da primeira dose, de pessoas que já tomaram a vacina, né? Mais de 50% da população. Então, e com isso tem feito com que os casos vão se diminuindo. Você percebeu que aqui onde é o gripário, né, já não tem mais aquela tenda na rua, já não tem mais a necessidade, glória a Deus por isso, né, os números da UTI, dos clínicos, do leito clínico tem diminuído, glória a Deus por isso. Então nós estamos entendendo que o mais difícil já passou. Agora, o que vamos fazer daqui para frente, nesse novo tempo, nessa nova estação, naquilo que Deus tem para nós? Né? Eu vi uma frase essa semana de um slogan que me chamou muita atenção, porque tem a ver com o nosso jejum, os nossos 21 dias, né, de jejum que começamos segunda-feira passada e vamos até o último domingo deste mês. Né? O tema do nosso jejum, que é uma nova estação, para um novo tempo, algo que Deus está trazendo para nós. O versículo de Cantares, capítulo 2, diz que o inverno já passou, né, e um novo tempo chegou, uma nova estação chegou. E eu creio que é isso que Deus tem para nós, uma nova estação, um novo tempo. E quando eu vi essa frase, esse slogan me chamou muita atenção. A frase dizia: um novo momento para todos nós. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, um novo momento para todos nós. Fala você que é casado, está aí do lado do seu marido, da sua esposa, fala, um novo momento para a nossa família. Eu creio, queridos, que é um novo momento para as nossas vidas, é um novo momento para esta casa, é um novo momento para mim e para você. Mas um novo momento para quê? Uma nova estação para quê? Simplesmente para escrevermos uma nova história. É um novo momento, uma nova estação, para escrevermos uma nova história. Eu creio que esta pandemia ela veio para marcar as nossas vidas. É bem provável que a nossa geração, ela será marcada por esta pandemia, haverá o antes e o depois. Não somente, enfim, por tantas coisas que têm acontecido nesta pandemia. Tantas mudanças ao mesmo tempo. Mudança na forma de viver, talvez perda de pessoas queridas, enfim, muita mudança aconteceu nesse último ano. Talvez se você olhar para trás, você vai ver que muita coisa mudou na sua vida, na sua forma de viver, na sua forma de pensar, na sua forma de se cuidar. Né? E eu creio que essa pandemia está sendo um divisor de águas nas nossas vidas, não só nas nossas vidas, mas para esta geração, para este tempo da história que nós estamos vivendo. Eu creio que haverá um antes e um depois da pandemia. Agora, o antes da pandemia já foi escrito, nós já vivemos ele, não tem como voltar atrás, mas agora nós temos o pós-pandemia, nós temos o depois, e a este tempo, cabe a mim e a você a escrevermos o rumo dessa história. Cabe a nós a escrevermos o que acontecerá na história a partir daqui. Talvez você esteja pensando, mas pastor, o mundo jaz no maligno, não tem conserto, não tem o que fazer. Então, se não tem o que fazer neste mundo, se nós não temos o que fazer, então cabe a nós a orarmos e falar, Senhor, nos leva para a glória. Porque se o mundo já está entregue no maligno, então, Senhor, nos leva. Mas eu creio que talvez esta não seja a sua oração, talvez não seja isso que você queira. E com certeza não é, e não é o que Deus tem para nós, sabe por quê? Porque Ele quer usar as nossas vidas para escrever uma nova história na nossa cidade, uma nova história na nossa nação, uma história de transformação, uma história onde os valores do reino são importantes para nós, onde o valor do reino vai ser importante para a sociedade. É tempo de nós nos levantarmos como igreja para escrever, estão querendo ditar o que deve ser dito, estão querendo segurar, calar a voz da igreja, mas cabe a nós, e chegou o nosso tempo, de nos levantarmos para nos posicionar e escrever a história daqui para frente, a não se acomodar com o que nós estamos vendo,
a não se acomodar com o que aconteceu até aqui, mas nos levantar para escrever uma nova história. E Paulo está falando isso para Timóteo, dele seguir em frente com a sua fé, ele seguir em frente para escrever a história, para mudar o rumo, né, da sua geração. Paulo começa falando Paulo começa falando para Timóteo: Timóteo, olha, antes de eu ser preso, eu me lembro da sua fé sincera, a sua fé que era muito igual, muito parecida com a da sua avó Loide, com a da sua mãe Eunice. Paulo estava dizendo: olha, a sua fé, ela vem de uma geração. Você viu como a sua avó foi fiel, você viu como a sua mãe foi fiel. Agora é tempo de você continuar firme nessa fé. É tempo de você continuar sendo fiel naquilo que você aprendeu dos seus pais, naquilo que você aprendeu com a sua família, naquilo que Deus tem colocado no teu coração. E Paulo continua falando: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu. Eu creio, queridos, que nesse tempo, Deus quer avivar a chama no nosso coração, daquilo que Ele nos deu, daquilo que Ele tem nos dado. Não é tempo de nós nos perdermos com as distrações. Não é tempo de nós nos distrairmos com as situações que vão acontecendo. Não é tempo de nós ficarmos parados no tempo por causa de tudo que aconteceu, mas é tempo de nós avivarmos o nosso coração, avivarmos a chama daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, daquilo que Deus tem colocado no teu coração. Deus talvez já tenha derramado palavras proféticas sobre a sua vida. Deus talvez já tenha liberado palavras, sonhos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então não é tempo de você se acomodar, mas é tempo de você avivar a chama do Senhor no teu coração, para escrever a história daqui para frente, porque a pandemia, ela só foi apenas uma tempestade que passou, ela não foi a destruição do mundo, ela não veio para acabar com a minha e com a sua vida, ela veio como uma tempestade para fortalecer a nossa fé, para que eu e você possamos escrever a história neste momento. Você não está vivendo 2021 por um acaso. Você não está vivendo 2021 porque Deus é bonzinho com você. Você está vivendo 2021 porque Deus te escolheu para viver neste tempo. Deus te escolheu para viver nesta geração. E aqui Paulo, ele estava encorajando Timóteo, Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, olha, a mesma fé que a sua avó teve, a mesma fé que a sua mãe teve, você precisa ter, porque é hora de você continuar escrevendo a história, é hora de você continuar, de você seguir em frente, vivendo uma vida pelo Senhor, anunciando as boas novas. Não era somente ter uma fé para permanecer na presença do Senhor, não era somente ter uma fé de crer em Deus, mas Paulo estava animando Timóteo para dizer: esta fé, permaneça firme nesta fé, para que você possa seguir em frente, continuar a história, continuar escrevendo a história, e para que você, na força do Senhor, suporte aquilo que virá, aquilo que acontecerá. Então, sabe, queridos, eu creio que estamos sim num novo tempo, numa nova estação, não somente como igreja local, mas como igreja de Cristo. Não somente para nós, Igreja Nova Aliança, mas eu creio que é um novo tempo para o corpo de Cristo na face da terra, para expandir o reino de Deus, para expandir os valores, para impor os seus valores diante da sociedade. Como eu disse, de uma certa forma, querem calar a voz da igreja, querem calar a voz dos cristãos, uma minoria quer ditar a regra sobre aborto, sobre ideologia de gênero, sobre diversas outras questões. Mas é um novo momento na história, é um novo momento onde Deus está nos chamando para sermos a resposta nessa sociedade, para sermos a resposta, né, neste mundo, onde a igreja irá se impor com seus valores diante da sociedade.
Dizer que família é sim projeto de Deus. Que família é sim o único projeto que vale a pena. É um único projeto que Deus tem para nós, um valor essencial para nós. É um valor essencial para nós. Dizer, né, se impor, dizer que nós não somos a favor de assassinatos de crianças, né, no ventre. Sabe, queridos, é um momento de nós impormos os nossos valores diante da sociedade que nós estamos vivendo. É um momento de nós dizermos a quem nós servimos, de escrever uma nova história, de escrever a história daqui para frente. Deus está nos chamando para nos levantarmos como resposta no meio de uma sociedade egoísta, no meio de uma sociedade machucada e ferida. Talvez você conhece pessoas que são egoístas, talvez pessoas que até são machucadas pela igreja. Mas é hora de nós escrevermos uma nova história, de levar a restauração, de levar vida, de levar cura, de levar salvação a essas pessoas. Eu e você somos a resposta. Eu e você somos aqueles que irão levar a transformação. Você quer ver uma cidade diferente? Precisa começar em nós. Precisa começar nas nossas atitudes. Precisa começar nas nossas escolhas. Precisa começar em quem nós cremos e a quem nós servimos. Paulo, dizendo para Timóteo, ele fala, olha, Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. Sabe, queridos, é hora de nós escrevermos essa nova história através do Espírito Santo nas nossas vidas. Quem aqui tem o Espírito Santo dentro de você? Este Espírito Santo não é somente para te fazer andar em santidade, mas ele é para te dar, para te impulsionar, para te dar poder, para que você possa falar do Evangelho, para que você possa falar do amor do Senhor, para que você possa amar e servir as pessoas que estão à sua volta, aqueles que estão próximos de você. Mas a pergunta que devemos fazer, se estamos falando de uma história, estamos falando de um enredo, nós estamos falando, né, de um contexto, estamos falando de personagens. Toda a história ela tem o personagem principal e ela tem os seus coadjuvantes, ela tem as suas histórias secundárias. Qualquer história que você for ler, qualquer filme que você for assistir, você vai ver que tem todo um roteiro, tem lá a mensagem principal, tem as mensagens subliminares, tem o ator principal, tem os atores, né, coadjuvantes ali, tem o figurino, enfim, né, tem todo o cenário, toda a história, ela tem pessoas, né, o escritor ele sempre pensa nos papéis diferentes onde cada ator, né, irá atuar, irá fazer aquela cena, ou em um livro, se você está lendo um livro de história, alguém contando algo, né, tem uma mensagem principal e tem as mensagens que vão ali contribuindo com aquela história. E pensando nisso, sobre escrever uma nova história, nós precisamos ver, eu estava pensando sobre isso, sobre escrever uma nova história, e Deus começou a me trazer no sentido que nós somos personagens nessa história. A história ela tem um enredo principal. Claro que eu e você, nós não somos protagonistas dessa história. O ator principal, a mensagem principal dessa história, o personagem principal dessa história é Cristo. É a cruz de Cristo que nos traz salvação, porque tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Cristo é o personagem principal, mas ele precisa de coadjuvantes nessa história para continuar escrevendo a história da igreja até a sua volta, para continuar edificando a igreja até a sua volta. Os coadjuvantes são os cooperadores da igreja de Cristo, onde Cristo edifica, os seus cooperadores vão também edificando. Então, dentro dessa história,
Nós não somos os protagonistas, nós somos os coadjuvantes. E pensando neste contexto, o que Deus trouxe ao meu coração, né, quando eu estava pensando sobre isso, é que uma pergunta que me fez, né, Deus fez para mim, para refletir, é quem eu sou nessa história? Qual o personagem que eu vou ser nessa história? Qual é a minha função nessa história? Ou o que eu escolho ser dentro dessa história? E quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei, comecei a me lembrar nos tempos de Jesus, quando ele estava estabelecendo a igreja no seu ministério terreno. Nos 3 anos que Jesus esteve no seu ministério, exercendo o seu ministério aqui na terra, ele esteve com um único propósito, ele esteve ali, ele tinha o propósito principal, que era morrer na cruz para nos trazer salvação. Mas dentro dessa história da cruz, dentro dessa história da redenção, Cristo já estava começando a escrever a história pós-cruz, que era o início da igreja, que era formar a sua igreja. A igreja se inicia lá em Atos, a partir do capítulo 1, a partir do capítulo 2, quando o Espírito Santo vem. Mas a igreja, ela não foi, quando eu falo igreja, né, o corpo de Cristo, mas ali ela deu o pontapé inicial ali, mas para que houvesse aquele momento, precisou ter uma preparação. E esta preparação foi Cristo que fez nos seus 3 anos antes da sua morte na cruz. Então Cristo fez essa preparação. Então ele passou 3 anos ali ministrando, 3 anos curando, 3 anos fazendo milagres. E nesses 3 anos de ministério de Jesus, nós vemos pelo menos 3 personagens. 3 tipos de personagem no meio dessa história. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre esses 3 tipos de personagem, porque eu creio que são personagens que existem até hoje. E cabe a nós a escolhermos quem nós queremos ser na história de Cristo. Cristo, ele é o ator principal. Ele é o personagem principal. Ele é a pessoa fundamental dessa história. Mas cabe a mim e a você a escolher quem nós queremos ser. Porque todos os outros personagens são coadjuvantes nessa história. Mas nós podemos escolher que tipo de coadjuvante nós queremos ser. Quais desses 3 tipos de personagem que nós encontramos nos tempos de Jesus, que existe ainda nos dias de hoje, que nós, né, vamos escrever a história. Então, eu quero só lembrar você que, se estamos falando de um novo tempo exige novas posturas. Um novo tempo exige novos posicionamentos. Escrever uma história diferente exige uma mudança na nossa mentalidade. Existe uma mudança que precisa acontecer nas nossas ações. Existe uma mudança que precisa acontecer na nossa vida. Não queira achar que você vai escrever uma história diferente, fazendo a mesma coisa que você fez no passado, tendo o mesmo tipo de vida, tendo o mesmo tipo de escolha que você fez no passado. Você nunca viverá um novo vivendo o velho. Você nunca alcançará um novo preso ao velho. Você nunca experimentará de algo novo se você ficar preso ao que está velho. Nunca vai ser uma nova história após a pandemia, se você não deixar a velha história, o que foi antes da pandemia, para trás e mudar o seu posicionamento, mudar as suas atitudes. Então, falando sobre os 3 tipos de personagem, o primeiro personagem que eu quero falar é sobre os religiosos. Este primeiro personagem são os religiosos que no tempo de Jesus, nós vamos ver na Bíblia eles sendo chamados de fariseus, saduceus e os mestres da lei. Eram os partidos políticos, vamos dizer assim, que existia na época. Era dentro do cristianismo. Eram seus ramos que foram acontecendo dentro daqueles que se denominavam cristãos, judeus, né, aqueles que... cristãos não, perdão. Mas aqueles que vinham da descendência, né, os judeus, que seguiam a Torá, seguiam as leis de Moisés. Né, a Bíblia até então, naquele momento,
era a Torá, eram os mandamentos, era aquilo que Moisés havia escrito. Então os religiosos, eles eram os fariseus, os saduceus e os mestres da lei. Mateus capítulo 23, Jesus estava falando sobre eles. Ele estava dizendo, olha, os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Então, ao ver a história, no ministério de Jesus, você vai ver o tempo todo Jesus se referindo, Jesus falando, confrontando, né, com os valores do reino, sendo confrontados diretamente pelos fariseus, pelos saduceus, pelos mestres da lei. Cada um ali tinha, eles faziam parte, vamos dizer assim, do mesmo enredo, mas eles tinham posicionamentos diferentes. Eles se preocupavam muito com a questão da aparência, em questão de viver a lei, nessa questão. Mas Jesus, você vai ver que Jesus confronta o tempo todo esses religiosos, porque eles se achavam os donos da verdade. E você vê no capítulo 23 de Mateus, Jesus confrontando eles veementemente. Eu quero ler alguns versículos do capítulo 23, para você ver como Jesus rebatia, o que Jesus falava, o que Jesus pensava desses religiosos. O que Jesus estava confrontando esses religiosos. Capítulo 23, a partir do versículo 2. Então os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Ou seja, eles liam a Torá, eles interpretavam em cima da Torá, eles faziam os próprios, ali as leis, né, a interpretação, tinha mais de 600 interpretações sobre o que fazer e o que não fazer, baseado em cima da Torá. Ou seja, havia o descanso no sábado. O sábado era o dia de descanso. Então eles, dentro das suas práticas humanas, dentro da sua religiosidade, usando a Torá como referência, eles começavam a dizer o que podia e o que não podia fazer no sábado. Relacionado ao descanso, eles estavam distorcendo, isso era uma das coisas, né, que acontecia, eles distorciam o que podia acontecer ou não acontecer no sábado, que era o dia de descanso. Então, eles começavam a interpretar a lei de Moisés. Então, Jesus continua dizendo, olha, portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Olha Jesus já dando no meio, já no começo, olha, faça tudo o que eles estão ensinando, porque eles estão falando a verdade sobre a palavra, a verdade sobre a Torá, mas não siga o que eles estão fazendo, porque eles não estão praticando, eles não estão fazendo aquilo que eles estão ensinando. Eles oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Tudo que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Versículo 13, começa os ai de Jesus sobre os fariseus. Ele diz que a aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Eu não vou ler o capítulo todo, depois você pode ler o capítulo 23 de Mateus. Jesus vai falando sobre tudo o que os mestres da lei e os fariseus faziam. E ele vai dizendo, olha, vocês são hipócritas, vocês falam uma coisa e não vivem. Vocês querem falar algo, vocês querem dizer algo como se fossem bom, mas vocês não vivem aquilo que é bom. E Jesus começa dizendo, né, começa ali no versículo 13, falando, olha, vocês não vão, vocês fecham a porta do reino. Vocês não vão para o reino, mas também impedem com que os outros vão. É algo sério que Jesus está ali batendo de frente. Então,
Os religiosos, né, os fariseus, os mestres da lei, eles se preocupavam com a aparência, com aquilo que estava à vista de todos, mas eles não se preocupavam em eles mesmos obedecer à lei de Deus. E você vai perceber, você vai notar que Jesus não estava confrontando a lei. Até mesmo porque vemos num outro momento Jesus dizendo: eu não vim para anular a lei, mas eu vim para cumpri-la. Então Jesus não estava dizendo que a lei estava errada, mas Jesus estava confrontando a atitude daqueles religiosos, que usavam da lei como artifício para se dar bem, para se mostrar, preocupado com uma aparência. Então, apenas para manter uma aparência, um status, eles não praticavam, eles falavam da lei, mas não praticavam, não obedeciam, ou obedeciam de forma parcial. E você e eu sabemos que obedecer de forma parcial é desobediência. Obediência só é quando ela é imediata e total. Qualquer coisa fora disso é desobediência. E aqueles religiosos viviam dessa maneira. Sabe, queridos, hoje ainda existe esse grupo de pessoas, não mais chamados de fariseus ou mestres da lei, mas podemos dizer religiosos. Aqueles que conhecem a palavra, conhecem o princípio, mas não praticam. Faz para que todos vejam a sua aparência, o seu status, para mostrar que é alguém santo, para mostrar que é alguém perfeito, mas na sua realidade, no seu dia a dia, não vive aquilo que a palavra de Deus diz, não coloca em prática. Quando alguém está por perto, quando não tem ninguém por perto, a sua atitude é outra. Quando falo de religiosidade, eu não estou dizendo de uma religião, eu não estou dizendo de um tipo, como que eu posso dizer aqui, não estou falando daquela religiosidade que precisa ser sempre do mesmo jeito, né? Eu vou para a igreja, ou você sabe lá, né? Aquele que faz o sinal da cruz, que adora isso, adora aquilo, que coloca a sua fé em algo palpável. Não estou falando desse tipo, não estou falando de uma religião. Estou falando de uma religiosidade quando uma prática, qualquer prática, ela se torna algo importante na nossa vida, né? Se torna algo que toma o lugar de Cristo na nossa vida. Eu estou dizendo de uma religião, de uma religiosidade que acontece até mesmo, inclusive, no meio de nós cristãos. No meio de nós, né, que nos denominamos como igreja evangélica. Uma religiosidade, coisas que nós colocamos como importantes, mas que nós desprezamos, nós não vivemos. Por exemplo, viver uma vida de religiosidade. Eu vou todo domingo na igreja, mas eu não vivo o que a palavra de Deus diz. Eu não obedeço os princípios durante a semana. Vou apenas para aliviar a minha consciência, dizendo que eu estou indo em algum lugar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É uma religiosidade. Eu poderia definir um religioso assim: ele é crente na frente de outro crente, mas ele não é crente diante da sociedade. Quando ele está na frente de um outro crente, ele fala: paz do Senhor, irmão, Deus te abençoe, vamos na igreja amanhã, né? Glória a Deus. Mas quando ele está diante da sociedade, onde ninguém o conhece, ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe o tipo de vida que ele tem. É o famoso duas caras, ou o agente disfarçado, que nunca se revela. É o crente que só é crente na frente de outro. Está lá andando com a vida torta, mas chega na igreja, não, está tudo bem. Está preocupado com a aparência. Está preocupado com aquilo que os outros vão pensar. Está preocupado com a sua forma de fazer. Religioso é aquele que faz para se aparecer. Ele está preocupado mais com o seu status, querendo se mostrar crente através das suas condutas. Mas quando está na frente de outras pessoas, quando está sozinho, não tem o mesmo tipo de conduta. Na igreja fala paz do Senhor, mas no serviço fala palavrão. Na igreja fala glória a Deus,
mas durante o dia a dia com o filho, com a esposa, com o marido, é gritaria. Então o religioso é aquele que quer ensinar outros a fazer algo, mas no dia a dia, aquilo que ele está ensinando não é uma realidade em sua vida. Quer mostrar uma transformação que não existe, porque não permitiu o evangelho transformar. E Jesus fala sobre isso quando ele está no Sermão da Montanha. No capítulo 6 de Mateus, Jesus está falando, olha, tenham cuidado de não, capítulo 6 de Mateus, versículo 1, 2 e 5. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Versículo 5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Aqui Jesus está falando dos hipócritas, se referindo justamente aos fariseus e aos mestres da lei. Porque lá no capítulo 23, você vai ver Jesus falando, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Hipocrisia é aquele que diz, tem uma aparência de algo, mas não vive aquilo que fala. Jesus chega a comparar os fariseus como sepulcros caiados, sepulcros belos, sepulcros bonitos, mas que por dentro é tudo podre, é tudo estragado, não tem vida. Então Jesus confronta esse tipo de personagem, que são os religiosos. O segundo personagem, o segundo tipo de personagem que nós encontramos nos dias de Jesus, é a multidão. Você vai ver, Mateus 23, versículo 1 diz, então Jesus disse à multidão. Lucas 14, 25, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse. E Marcos capítulo 10, versículo 1, então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão, novamente, ou seja, de novo, uma multidão veio a ele, e segundo o seu costume, ele a ensinava. Eu peguei apenas 3 versículos, mas eu encontrei pelo menos 34 versículos falando sobre a multidão nos dias de Jesus. A multidão sempre estava em volta de Jesus. A multidão sempre estava, Jesus, ao ver a história, você vai ver que Jesus sempre estava rodeado pela multidão. Mas o que me chama a atenção no livro de Marcos, nesse último texto que nós lemos, Marcos capítulo 10, versículo 1, fala que Jesus estava novamente com a multidão, e que veio a ele segundo o seu costume, segundo o costume de Jesus, ele ensinava. Ou seja, Jesus, ele tinha o prazer de sentar com a multidão à sua volta para ensinar, para falar sobre o reino. É isso que nós vemos no Mateus capítulo 5. Jesus vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensinar. Então Jesus, ele vendo a multidão, ele vai ao monte, e ele começa então de cima do monte a ensinar, a falar. E toda aquela multidão está ouvindo o que Jesus está dizendo. Está aprendendo com aquilo que Jesus está falando. Então a gente vê que Jesus ele tinha este prazer em ensinar as multidões. Em falar para a multidão. Só para nós termos uma noção dessa multidão. Na primeira multiplicação dos peixes, o texto diz que haviam 5.000 homens. Então nós estamos falando de uma multidão de 10 a 15 mil pessoas. Porque pegando em média o tamanho de uma família, os homens, as mulheres e as crianças,
Então nós estamos falando aí de em torno de 10 a 15 mil pessoas. Então sempre quando Jesus andava, então se tinha muitas pessoas, tinha muita gente em volta de Jesus. Na segunda multiplicação, o texto dos pães, o texto diz que haviam 4.000 homens. Um pouco menos do que a primeira, mas também beirando ali de 8 a 12 mil pessoas, levando em consideração o tamanho de uma família naquela época. Então eram muitas pessoas que estavam em volta de Jesus, que Jesus estava ensinando, né? Enfim, o que eu quero trazer aqui era que aonde Jesus estava, havia uma multidão. Havia muitas pessoas próximo de Jesus. Havia muitas pessoas ouvindo os ensinamentos de Jesus. Mas o que me chama a atenção é o texto que está em Mateus 27, 17. Quando Jesus está diante de Pilatos, sendo condenado pelos mestres da lei. Jesus estava diante de Pilatos e Pilatos pergunta à multidão que estava ali se reunindo: qual destes vocês querem que eu solte? Cristo ou Barrabás? Sabe, queridos, eu tenho comigo que a mesma multidão que caminhava em volta de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, é a mesma multidão que pediu para crucificar Jesus. Sabe por quê? Por causa das características que nós encontramos no meio da multidão. Por causa do tipo de pessoas que nós encontramos no meio da multidão. Por causa da característica deste personagem, de ser a multidão. A primeira característica do meio da multidão, que nós encontramos na multidão. Pessoas que só seguiam a Cristo por causa dos milagres que ele fazia. Os curiosos. Ouvia falar que Jesus curou o leproso, que Jesus curava o paralítico. Então aquele bando de curiosos chegava lá para ver o que estava acontecendo. E isso, né, é muito simples, é só você ver quando acontece um acidente. Basta 3 minutos ou menos para aglomerar aquele monte de gente em volta, para ver o que aconteceu. Às vezes junta 10, 15, 20, 30 pessoas e só tem um lá ajudando o cara que se acidentou, que aconteceu alguma coisa. O restante está tudo ali. Ou agora é assim, né? A pessoa está lá morrendo e o cara está aqui, ó, curioso. Ah, deixa eu filmar, peraí, deixa eu já mandar. Está mais preocupado em mandar a notícia para o outro, mostrar o que está acontecendo, do que ajudar o próprio coitado que está lá. E aí o que recebe, nossa, que imagem forte. Mas peraí, deixa eu mandar para o fulano. E já manda. Porque a multidão, ali nos dias de Jesus, só estava curiosa para saber, porque havia muito tempo sem milagres, não acontecia milagres com tanta frequência assim. Era uma porção nova, era um derramamento, era o próprio Deus fazendo os milagres ali. Então não era comum aquilo acontecer, então a multidão estava ali curiosa. Né? João capítulo 6, João está falando, olha, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. A segunda característica de quem está na multidão: pessoas interesseiras, pessoas egoístas, que estão preocupadas com aquilo que faz bem para elas. Só buscam a Deus até conseguirem a sua bênção. Depois que a recebem, abandonam a Deus. Depois que a recebem, se paralisam. João está falando, no versículo 26 do capítulo 6, Jesus está dizendo: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus estava dizendo, olha, vocês só estão me seguindo porque teve algo que trouxe satisfação para vocês. Porque na hora que não tiver, vocês vão me abandonar. É o que nós vemos hoje, muitas vezes na igreja. A pessoa, ela vai na igreja até o momento em que aquilo traz prazer para ela, ou até aquilo que a igreja oferece
traz algo para ela, quando ela não se sente mais interessada pela igreja, ela então descarta a igreja da vida dela. Então ela descarta Deus da vida dela. Né? Pessoas interesseiras. Uma terceira característica, as pessoas que havia no meio da multidão, pessoas que não assumiam publicamente que eram seguidores de Cristo. Eles tinham medo de assumirem o seu posicionamento. Eles tinham medo de dizer que eram cristãos. Você vê mestre da lei, né, Gamaliel, indo nas escuras, nas escondidas, para conversar com Jesus. Você vê José de Arimateia, depois que Jesus é crucificado, e ele vai até Pilatos para poder pedir o corpo de Jesus para sepultar, mas ele vai discretamente, porque ele tinha medo dos judeus, ele tinha medo do que as pessoas iriam pensar. Então, as pessoas elas tinham medo de assumirem o posicionamento. A multidão tem medo de se posicionar, a multidão tem medo de dizer quem realmente ela é. A multidão tem medo de mostrar, de ter posicionamento, com medo do que as pessoas vão falar. Então ela nunca se posiciona. Ela sempre, na verdade, vai mudando de opinião. Que aí entra o quarto ponto, a quarta característica: a multidão não tem compromisso. Ela sempre está mudando de opinião. Ela sempre está mudando a sua forma de pensar. Ela não se compromete com aquilo que está vendo. Ela não se compromete com o que está acontecendo. Ela não se compromete com a palavra de Deus. A multidão, ela não se comprometia com os ensinamentos de Jesus. Porque no primeiro momento em que eles tiveram a oportunidade, ou que alguém se levantou como uma voz contrária, o que a multidão gritou? Crucifica. 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 Porque a multidão não tem opinião. Ela é levada pelos outros. Ela é levada pela situação. Ela é levada pelo momento que está vivendo. Aqueles que vivem como multidão só estão interessados no milagre momentâneo. Gostam de ouvir os ensinamentos, mas não têm o compromisso em praticar. Gostam de ver a história passar à sua frente e mudam as suas convicções a todo momento. E o terceiro grupo de pessoas, o terceiro tipo de personagens que nós vemos nos dias de Jesus, são os discípulos. São os discípulos. Mateus capítulo 5, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e se assentou, e os seus discípulos aproximaram-se dele. João capítulo 6, versículo 3, então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Os discípulos eram aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Eram aqueles que não só ouviam, mas praticavam seus ensinamentos. Eles permitiam as suas vidas serem transformadas pelos ensinamentos de Jesus. Eram aqueles que queriam estar próximos de Jesus, tinham prazer de estar próximos. Você se lembra da história, quando Jesus está na casa de Marta, Maria e Lázaro? Maria estava aos pés de Jesus. Maria Madalena, ela derrama um óleo caríssimo sobre Jesus, porque ela estava próxima de Jesus. Ela era uma prostituta que teve a sua vida transformada pelo Evangelho, ela teve a sua vida transformada pelo Senhor, e ela decidiu, ela assumiu publicamente, dizendo, olha, eu não vou mais seguir este caminho, mas eu vou seguir a Cristo, eu vou caminhar com Cristo. Então as pessoas olhavam para ela como uma seguidora de Cristo, como uma discípula de Cristo. E os discípulos, queridos, eles não se limitavam apenas aos 12, porque até mesmo quando nós vemos Jesus chamando os 12, lá em Lucas capítulo 6, depois de ter passado a noite inteira a orar, ao amanhecer Jesus chamou os seus discípulos e escolheu 12 para serem, e os designou também como apóstolos.
Então Jesus não tinha 12 discípulos, Jesus tinha 12 apóstolos. Porque ele tinha um grupo de discípulos. Qual era o tamanho deste grupo? Ali no começo era 70 pessoas, 72 pessoas. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 1, você vai ver, né, que depois que Jesus tinha ensinado os 12 a sair de dois em dois, e a pregar, e a falar, né, o texto lá que nós lemos sobre as casas de paz. No capítulo 10, então, Jesus reúne os seus discípulos, e agora eram 72, e ele os envia de dois em dois, para ir adiante dele em todas as cidades e lugares aonde ele estava prestes a ir. Então, não eram os 12, 12 eram os apóstolos, aqueles que depois deram a continuidade, que estabeleceram a igreja, que foram pastores, que foram relevantes na igreja, pós a ressurreição de Cristo. Mas havia um grupo de discípulos, de 70 discípulos, em que Jesus enviava de dois em dois, e depois lá em Atos capítulo 1, quando Jesus havia subido aos céus, nós vemos que esse número havia aumentado, porque ali Pedro estava se levantando para tomar uma decisão, para saber quem ia, qual era aquele discípulo que se tornaria apóstolo no lugar de Judas. E o texto diz, Atos capítulo 1, versículo 15, que eles falam num grupo de cerca de 120 pessoas. Porque os discípulos, preste atenção, era uma multidão de 5, 10, 15 mil pessoas que estava sentado, que estava próximo de Jesus, para ouvir os seus ensinamentos. Apenas 120 pessoas decidiram assumir publicamente que seguiam a Cristo. Porque a multidão não tem compromisso. Agora os discípulos tinham um compromisso com Cristo, em ter uma vida transformada pelo Evangelho. Agora, o que diferenciava os discípulos da multidão? O que diferenciava, porque eles eram considerados discípulos? Qual era a decisão, o que é que eles fizeram, que eles eram considerados como discípulos de Cristo? E aí nós vemos Jesus falando para a multidão, em Lucas capítulo 14, versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Jesus percebeu que a multidão estava acompanhando. Então Jesus se volta para a multidão e ele diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O que Jesus estava dizendo aqui? Falou, olha, para ser meu discípulo, você precisa me amar mais do que tudo na sua vida. Para ser meu discípulo, você precisa me amar mais do que o seu esposo, mais do que a sua esposa, mais do que o seu filho, mais do que seu pai, do que a sua mãe, mais do que a sua carreira, mais do que a sua própria vida. Para ser meu discípulo, você precisa se posicionar. Para ser meu discípulo, você precisa carregar os valores do reino. Era isso que Jesus estava dizendo para a multidão. E quando Jesus diz isso, então, daquela multidão de 10, 15 mil pessoas, ela se torna apenas 70, 120 pessoas. E o restante daquela multidão estava gritando, crucifica, crucifica. Solte Barrabás e crucifique Jesus. O que diferencia os discípulos da multidão é o amor por Jesus. O amor disposto a carregar a sua cruz. Um amor disposto a deixar em segundo plano a sua própria vida para viver a vida de Cristo, para viver os valores do reino. E eu quero deixar essa pergunta a você nesta manhã. Você ama Jesus mais do que tudo? Ao ponto de abandonar a sua vida para viver a vida dele? E eu quero concluir nesta manhã para orarmos juntos. Eu creio, queridos, que Deus quer escrever um novo capítulo na história da igreja.
Eu creio que Deus quer escrever um novo capítulo na história da nossa igreja, igreja local. Eu creio que Deus quer escrever uma nova história, um novo capítulo na história da nossa cidade, na história da sua família. Deus quer que as coisas sejam diferentes daqui para frente. Deus quer realinhar a nossa vida para escrever uma nova história daqui para frente. Nessa história, Cristo é o personagem principal e não nós. Cristo é a essência. Cristo é o centro. Cristo é o primeiro. Cristo é o mais valoroso. É o que tem mais valor. Nós somos apenas coadjuvantes nessa história. Os nossos sonhos, os nossos desejos são apenas coadjuvantes da real história que tem a ver com Cristo, que tem a ver com Jesus. E quem você quer ser nessa história? Que tipo de coadjuvante você quer ser nessa história? Que tipo de edificador você quer ser nessa história? Que tipo de pessoa você quer ser nessa história? Você quer ser um religioso que vive apenas de uma aparência, preocupado com a aparência, que se mostra aos outros que sabe, mas na prática não vive? Porque o religioso, queridos, ele não está fora da igreja. O que está fora da igreja é o descrente, é o pagão, é aquele que não conhece o evangelho. O religioso, ele está dentro da igreja. O religioso é aquele que está dentro da igreja, mas Deus não é o primeiro. O religioso, ele sabe do princípio da palavra. Ele conhece o que a palavra fala sobre o amor, ele conhece o que a palavra fala sobre o perdão, ele conhece o que a palavra fala sobre família, ele conhece o que a palavra fala sobre santidade, mas ele não vive, ele escolhe não viver os princípios. Ele escolhe não viver uma vida com Deus. Não é por um acaso. O religioso, ele não faz, eu não sabia. Não. O religioso conhece. O religioso, às vezes, conhece a Bíblia até mais do que muita gente. Às vezes tem religiosos que conhecem a Bíblia muito mais do que aquele que é o discípulo. Conhece os princípios, conhece o que a Bíblia fala, mas não pratica. Vive anos e anos dentro da igreja, apenas como um clube social, apenas para estar num grupo de amigos, apenas para ter um grupo de relacionamento, mas não permite a transformação do Evangelho, não permite a sua vida ser transformada pelo Evangelho, não tem total transparência com o Senhor, não chega diante do Senhor reconhecendo as suas fraquezas e as suas falhas e dizendo: Senhor, realmente eu pequei, realmente, Senhor, eu preciso da tua ajuda, realmente, Senhor, eu preciso deixar o orgulho de lado, realmente, Senhor, eu preciso mudar isso. Não, o religioso fala: olha, eu sou bom, não, eu sei, eu não preciso de ajuda, Deus é comigo, está tudo certo. Eu posso servir, mas hoje eu não fui na igreja, mas não preciso ir na igreja hoje. Eu posso assistir de casa, está tudo certo, eu creio em Deus. O religioso conhece, mas não vive. Na prática, não vive o que fala. Você quer ser a multidão que só se interessa por aquilo que te agrada? Só quer viver o momento? Não quer ter um compromisso com o Evangelho? Não quer ter um compromisso com Cristo? Não quer ter um compromisso com a palavra de Deus? Quer ir vendo a história acontecer, olhando de longe? Quer ver as coisas acontecer? Só quer saber o que vai acontecer? Só quer saber, eu vou lá na igreja, eu vou me envolver só para ver se realmente essa igreja vai para frente ou não. Eu só vou ir só para... Quero ver o que vai acontecer. A multidão não se posiciona. A multidão está de olho para ver qual vai ser a falha, para dizer, crucifica.
Não, ó, aquela igreja lá, aquele líder lá, realmente, ó, aquele pastor lá, ó, não presta, é verdade, né? Não, você é daí, não sou, não conheço, não sei, não, realmente não concordo com isso. A multidão muda de pensamento, muda de opinião. A multidão olha para o que estão falando sobre aborto. Mas é saúde pública, né? Não tem problema não. A multidão olha. Não, sexo antes do casamento. Não tem problema não. É normal, hoje todo mundo faz. A multidão olha para a ideologia de gênero. Deixa a criança escolher. Não tem problema não. A multidão olha, lá está acontecendo milagre. E parou de acontecer milagre lá. Acho que Deus não está mais lá não. Não está acontecendo, Deus não está lá. Acho que eu vou para outro lugar agora para ver se eu acho Deus. Acho que eu vou para outra coisa para ver se Deus está lá. Porque ali onde eu ia, Deus não está mais não. Não vai lá não. Nunca te convidou para ir quando Deus estava. E aí fala, quando parece que Deus não está lá não vai lá não. A igreja lá não, Deus não está lá. Devocional todo dia? Não precisa não. Estou aqui, vendo os milagres, está tudo certo. A multidão está vendo a história passar adiante e não faz nada. E é movido porque outras pessoas falam, pela opinião de outras pessoas. Mas há um tipo de personagem que tem um compromisso com Cristo, que são os seus discípulos. Aquele que deixa a sua vida de lado para viver a vida de Cristo. Aquele que deixa as suas preocupações, os seus temores, para viver Cristo acima de todas as coisas. Aquele que deixa os seus desejos e os seus interesses de lado, para viver algo mais interessante e mais valioso. Aquele que deixa as suas angústias, aquele que deixa as situações, sendo elas boas ou ruins, de lado, para viver um compromisso, o Evangelho de Cristo, os valores do reino. Aqueles que priorizam o reino de Deus, Mateus 6, versículo 31, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aquele que busca os valores do reino em primeiro lugar. Aquele que, se for preciso, deixar o espaço, ou aquele que escolhe deixar o espaço para que Cristo apareça. Aquele que escolhe se diminuir para que Cristo possa se levantar. Aquele que não está preocupado com a sua aparência, mas está preocupado com que Cristo apareça. Está preocupado com que Cristo resplandeça. Está preocupado com que a sua vida seja transformada, para que os valores do reino sejam valiosos. Aquele que está disposto a pagar um preço para viver por uma causa que traz vida e transformação. Cânticos capítulo 2, veja, o inverno acabou e as chuvas passaram, as flores estão brotando, chegou a época das canções, e o arrulhar das pombas enxuar, o som das pombas enxuar. As figueiras começam a dar frutos e as videiras perfumadas florescem. O inverno passou e eis que surge uma nova estação. Um novo tempo, um tempo de florescer, um tempo de dar frutos, um tempo de cantar. Um novo tempo vem surgindo. Uma nova estação, queridos, na minha e na sua vida. Uma nova estação nesta casa. Uma nova história na igreja. Uma nova história nessa cidade está surgindo. Qual tipo de personagem você quer ser? Você quer ser o religioso? Você quer ser a multidão? O religioso que quer construir a sua própria história? Você quer ser a multidão que quer deixar a história passar à sua frente? Ou você quer ser um discípulo para escrever a história de Cristo nessa cidade? Quero te convidar a ficar em pé, eu quero orar com você.
Feche os teus olhos por alguns instantes. Abra o seu coração para o Senhor nesta manhã. Fala com o Senhor nesta manhã. Qual o tipo de personagem você quer ser? Você quer ser o religioso? Você quer ser a multidão? Ou você quer ser o discípulo? O que mais tem custo é o discípulo. O que custa a vida é o discípulo. O que custa novas atitudes, novas posturas, para poder escrever algo novo, é o discípulo. Mas nesta manhã, o que você deseja ser? O que você escolhe ser nesta nova estação? O que você escolhe ser neste novo tempo, nesta nova história? No pós-pandemia, 2021, pós-pandemia. Quem você quer ser na história? Você quer ser o protagonista? Você quer ser o ator principal? Ou você quer ser um coadjuvante onde a história do personagem principal, que é Cristo Jesus, apareça? Faça sua oração nesta manhã. Fale com o Senhor. Eu creio que isso é algo muito pessoal. Você não pode escolher pela sua esposa, pelo seu marido ou pela sua família. Eu creio que é uma escolha muito pessoal. Qual é a sua escolha nesta manhã? Eis-me aqui. Faça sua oração nesta manhã. Continue com os seus olhos fechados. Prostrado outra Faça sua oração nesta manhã. vez. Fale para o Senhor nesta manhã. Abra o seu coração para o Senhor. Talvez até aqui você tenha vivido uma vida de religiosidade. Pela graça Talvez até que aqui me você tenha sido a multidão. Talvez você hoje está escolhendo ser um discípulo de Cristo. Aquele que deseja ter a vida transformada pelo Evangelho. Aquele que deseja escrever a história de Cristo nesta cidade. Que deseja escrever a história de Cristo na sua família. Pelo nome me chamou. Fale com o Senhor, se for necessário se arrepender. Pedir perdão ao Senhor nesta manhã. Fale com Ele nesta manhã. Abra o seu coração ao Senhor nesta manhã. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do seu amor, na tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para fazer uma escolha diante de Ti. E quem nós queremos ser, Pai, nesta nova história, neste novo tempo, nessa nova estação que o Senhor está permitindo nós vivemos. Pai, o Senhor está realinhando a nossa vida nesses dias, para que possamos, Senhor,
decidir se nós queremos ser religiosos, se nós queremos ser a multidão, se nós queremos ser seus discípulos. Mas, Pai, o desejo no nosso coração nesta manhã é sermos teus discípulos, Senhor, nesta manhã. É sermos teus discípulos. É deixar com que a história de Cristo seja relevante. É deixar com que Cristo seja o centro das nossas vidas, o centro das nossas ações. É deixar com que a história de Cristo apareça, não a nossa própria história. Não deixar a história passar à nossa frente, mas nós queremos que a história de Cristo apareça. Nós queremos que Cristo resplandeça nesta cidade, que Cristo resplandeça sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que Cristo resplandeça sobre a nossa vida, Senhor. Nós queremos te amar acima de todas as coisas, Pai. Ajude, Senhor, nesta manhã a cada um a tomar essa escolha, Senhor, a fazer essa escolha, a decidir, Senhor, o que quer ser no teu reino. Nós sabemos que no teu reino somente os discípulos que têm compromisso, somente os discípulos é que podem viver o teu reino. Pai, que nós sejamos seus discípulos nesta cidade, que nós sejamos seus seguidores, que nós tenhamos a coragem, Senhor, de dizer: eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo, eu sou um seguidor de Cristo, a minha vida é transformada, porque eu não vivo os valores deste mundo, mas eu vivo os valores do reino, eu vivo os valores de Cristo em minha vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos seus discípulos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Eu quero encerrar lendo 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, quando Paulo diz para Timóteo, versículo 6: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu. Quero lembrá-lo de avivar a chama do dom de Deus, o dom que Deus lhe deu. O Senhor quer avivar o teu coração nesta manhã. O Senhor quer avivar a chama do Senhor no seu coração, para que você possa escrever uma nova história. Seja um discípulo de Cristo. Seja um discípulo. Deixa Cristo ser o principal. Deixa Cristo ser o centro da sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.